Galera, o capítulo dessa semana já começou frenético. Agora sabemos para onde Bartolomeu Kuma está indo. Rob-Luxy consegue invadir a barreira do laboratório. E o ponto-chave deste capítulo é uma visão completa dos piratas Kid que chegaram em Elbaf e vamos ter a luta entre Zoro e Kaku. Quer saber mais sobre essa luta? Então fica no vídeo até o final que vou te contar tudo isso em detalhes. E antes de ir para o review do capítulo, deixe o seu gostei e inscreva-se. O capítulo já inicia com Kuma que usou sua habilidade para chegar até a Headline. Alguns capítulos atrás ainda não sabíamos para onde ele estaria indo. Uma coisa que vale ressaltar é um pequeno quadro do Kuma voando em direção ao Headport. Devido às suas habilidades, aparenta que ele está se teleportando. Mas o que de fato a sua habilidade o proporciona é se repelir em velocidades altíssimas. Mas o que acontece de fato nessa cena, o que dá a entender é um paralelo entre Kuma e o robô que escalou a Headline há 200 anos atrás com um propósito desconhecido. Ao que dava a entender, era que Kuma iria para Egiad para salvar sua filha, mas acontece o oposto do que era esperado. Bom, esse é um dos pontos altos do capítulo, no entanto, traz um paralelo entre esses dois robôs. Um que há 200 anos atrás escalou a Headline para um propósito desconhecido e que acabou ficando sem energia antes mesmo de causar algum dano, e seu paradeiro foi parar nas mãos do Vegapunk, e o outro robô que 200 anos depois com o mesmo propósito escala a Headline, ainda com motivos desconhecidos. Mas um ponto que ficou um pouco nublado é que os dois robôs estão indo para o mesmo lugar e aparentemente com propósitos similares. E no capítulo 1067, apesar de ser mostrado a movimentação desse robô há 200 anos atrás, teve um paralelo com Kuma, que também estava se movimentando. E a princípio deduzimos que ele iria para a ilha de Egiad para salvar sua filha, mas no entanto, a linha de raciocínio seria que esse paralelo trabalhado entre os dois robôs durante esse capítulo e no atual, e se tomado como uma confirmação entre esses dois paralelos. O robô da antiguidade estaria indo para Marejois para salvar alguém e Kuma estaria indo para Egiad salvar sua filha, já que a CP0 está na ilha. A conclusão de todo esse paralelo seria basicamente essa. Assim como Kuma estaria indo para Egiad salvar sua filha, o robô da antiguidade também estaria indo para Marejois salvar alguém, mas no entanto, isso gera ainda mais indagações. Será qual o objetivo desse robô da antiguidade? Seria fazer um estrago em Marejois? Ou atacar diretamente os dragões celestiais? Seguindo o capítulo, é mostrado todo o alvoroço causado pelo Kuma no Headport. Vemos que Kuma tenta escalar o paredão do Headport e enquanto isso a cena muda para o novo mundo na ilha de Egiad. E como neste capítulo tivemos bastante diálogos, alguns deles foram extremamente interessantes. E a CP0 com o controle dos serafins restabelecidos, ordena que todos os navios sejam destruídos e para cercarem todas as possíveis rotas de fugas para os chapéus de palha. E também temos algo bem interessante, Rob-Luxy ainda não admitindo a derrota, disse que se recusa a aceitar o chapéu de palha como um Yonkou, mas esperamos que Luffy dê aquele soco caprichado na cara dele. Seguindo, vemos bastante interação do Vegapunk com os clones, e com suas preocupações de como escapar dali. Mas um dos pontos mais interessantes deste capítulo é o fato de Vegapunk falar que ele sente muito pelo Sentomaru e que ainda tem mais um aliado ali dentro da ilha de Egiad. Pois é galera, o que era apenas teoria está se tornando realidade. Caribou que atracou na ilha e de alguma forma conseguiu contato com um dos clones do Vegapunk agora é um aliado com que Vegapunk pode contar, isso pelo menos em teoria. Brincadeiras à parte, mas nada impede de Caribou ser um candidato em potencial para isso. Aparentemente essa pessoa seria um pirata, até porque um dos Punk fala que ele não teria lugar para se esconder se viesse a público sua localização bem. Aqui pode ser levantado hipóteses como Scopper Gaban, um dos prováveis candidatos em potencial, mas essa hipótese é um pouco improvável. Até porque todos os membros dos Piratas Roger estão posicionados em pontos estratégicos, mas nada impede de que seja ele. Uma das teorias mais comentadas é de que pode ser o Aokiji, já que teorias apontam um possível embate entre Kizaru e Aokiji. E se analisarmos o texto de um dos Punk, abre aspas, não estaríamos arriscando também se estivéssemos pedindo por ajuda. Ele não teria outro lugar para se esconder, já que ele está na mira do governo? Fecha aspas. Neste texto o que dá a entender é que essa pessoa de fato está na mira do governo, e logo após o Vegapunk pedir por sua ajuda, ele fica aliviado e mais uma vez. Essa pessoa é extremamente forte. Também há um personagem intrigante que apareceu em uma história de capa. Esse personagem em questão é aquele homem misterioso que estava conversando com o Crocus. Esse é o personagem mais intrigante e que levanta debates.
e que a CP0 e os serafins não seriam perigo para essa pessoa ultrapassar. Mas também há um ponto que dificulta, ou ao menos diminui as chances de ser o Aokiji, é o fato de que ele tem a ilha Shinozu para se esconder, o que leva à teoria de que possivelmente poderia ser Skopper Gaban, mas também nada impede que seja uma pessoa completamente nova. Mas ao levantarmos uma analogia entre Sabad e Egiad, Sabad foi onde os Chapéus de Palha conheceram Heilig e nesse caso, Egiad seria onde os Chapéus de Palha conheceriam Skopper Gaban. No entanto, há alguns fatos que corroboram para isso. É um dos fatos de que ele seria uma pessoa incrivelmente forte para o alívio de Vegapunk e outro é que ele seria uma das asas do Rei Pirata. E um adendo é que os piratas Roger ainda possuem recompensas ativas. Dando sequência ao capítulo, temos Bonnie correndo atrás de Vegapunk e isso é interessante, porque teremos respostas sobre Kuma e uma das respostas que obtivemos foi que Vegapunk não consegue voltar o seu pai para o estado normal e que existe um motivo para isso. E aqui já tivemos a resposta. É de fato a consciência de Kuma ainda existe. Isso é provado quando o exército revolucionário está tentando reparar Kuma e se de fato Vegapunk não consegue voltar o Kuma ao normal, o que poderia ser que eles estavam tentando fazer? E um detalhe importante, o que será que Vegapunk queria dar a Bonnie? Seria entregar a consciência de Kuma ou algo que não saibamos? E se caso eles não estivessem tentando retornar a consciência daquele Kuma, ao menos eles estariam tentando reprogramar a consciência daquele Kuma robô. Seguindo para o capítulo, o sistema de defesa do laboratório foi desativado, isso sem que o sistema de segurança detectasse a presença de alguém que desativou o sistema de segurança. Lembram que Brock anda sumido? Talvez possa ser que realmente seja ele que fez alguma besteira, ou que há algum traidor. Isso é no mínimo estranho, e se esse for o caso, isso explica bastante coisa. Mas Rob Luxie disse que isso pode ser conveniente demais para ser verdade. Ou que na verdade pode ser uma armadilha. Logo depois a CP0 avista o navio dos Chapéus de Palha e o Luxie ordena que Kaku destrua o navio. Kaku manda um Rank-Aku gigante em direção ao Sanin. Bem maior do que vimos quando ele apareceu e nisso o Zoro desperta do seu sono e consegue bloquear com facilidade o ataque do Kaku. E com isso temos o reencontro dos dois, assim como em Water 7 aconteceu a mesma coisa. Então temos o Zoro, ao que parece, conseguindo prever a chegada do Kaku, com o seu Haki da observação. Mas o que leva a se perguntar se lá no primeiro encontro Zoro já tinha essa Haki da observação, por mais curioso que pareça. Em Water 7 ainda não tínhamos o conceito básico do que é de fato Haki, mas o que tudo indica é que de fato Zoro usou o seu Haki neste capítulo para prever o ataque do inimigo, mas em Water 7 pode ser que seja apenas um reflexo natural. Enfim, ainda não temos uma definição mais completa de Haki, mas nas palavras do Rei das Trevas, é basicamente o poder de sentir as coisas ao redor. Isso deixa, muitas das vezes, complexo de definir o que foi ou não uso de Haki, ou apenas um reflexo natural. Mas este seria o conceito primário do que seria o Haki. Logo depois da barreira ser restaurada, um dos Punk fala que é tarde demais para restabelecer a barreira, já que os agentes da CP0 já invadiram. E mudamos completamente de cenário. Temos Eustace Kid chegando em Elbaf, vemos o paradeiro de Kid para onde ele realmente foi, e isso de fato, vai culminar para o reencontro dele e do Shanks. Já que Elbaf possivelmente é o território do Ruivo. Relembrando um detalhe importante é que o Kid perdeu o seu braço para alguém do bando do Ruivo, já que entramos na onda de revanche, podemos possivelmente esperar o reencontro entre os dois. Já que se não rolar essa revanche, pode ser que tudo esteja se encaminhando para um reencontro entre os dois. E já no final do capítulo saímos da ilha de Egiad e fomos direto para a base da Marinha G-14. Vemos a vice-almirante Doll conversando com ninguém menos que o outro vice-almirante Garp que está na costa da ilha e está dizendo que vai até a Shinozu resgatar seu pupilo, Kobe. Inclusive, Elmepo está junto com ele. Bom, vamos por partes, então a declaração do Oden que aquela pessoa e aquela outra pessoa iriam se enfrentar pode ser de fato que Garp poderá enfrentar o Barba Negra. Mas, no entanto, essa foi uma atuação completamente inesperada ou nem tanto assim. Mas o que podemos concluir é que possivelmente o Garp será usado de escada para gerar hype no Barba Negra, ou será ao contrário? Mas o que nos lembra é que no encontro de Silvers Heilig e Barba Negra, foi frisado o Haki de Heilig transbordando da sua espada. Mas que Heilig disse algo muito importante, e que ele reconhecia que no estado atual dele ele não teria chances contra o Barba Negra. E o segundo motivo, é o porquê Garp se envolveu nessa luta? Bem, um dos possíveis motivos é ele pode ser membro da SWORD.
E no entanto pode até fazer algum sentido, até porque alguns dos vários marinheiros dessa base G-14 fazem parte da SWORD. E se o Garp apareceu nessa situação, nada mais justo que fazer um paralelo direto entre o Garp e a SWORD. E isso faz lembrar de Aokiji. Esse seria o momento perfeito para que ele se rebelasse contra o bando do Barba Negra, e nesse caso, pode ser que Aokiji tenha contato com o Garp, já que possivelmente Aokiji possa ser um dos membros da SWORD. Galera, aqui temos dois possíveis conflitos causados por dois membros da família D. Por um lado, Luffy que está encarando a CP0 e por outro lado, Garp que está prestes a encarar o Barba Negra. Suba a bordo, estamos agora a caminho da Ilha Pirata Ashinozu, e com isso termina o capítulo. E vocês, gostaram do capítulo? Comentem as suas opiniões sobre o capítulo, não se esqueçam de deixar o seu gostei, e é isso, fico por aqui e até a próxima. Tchau!